Então, nós estávamos falando exatamente desse momento aqui, né? Então, os cavaleiros. Tá todo mundo me ouvindo? Beleza? Posso seguir? Então, nós estávamos falando desse momento aqui que os cavaleiros são salvos, né? Porque eles estavam defendendo a Igreja Católica, né? Enfim, os princípios religiosos da Igreja Católica. E aí, essas coisas que eu coloquei aqui para vocês, que eu separei do texto, e assim embarcam, deixa eu colocar assim, tomam seu caminho, isso faz parte do que a gente chama de rubricas dos textos, né? São as anotações, entra fulano, seguem para a barca, desce da barca, então são os apontamentos do texto para que ele possa ser encenado, né? Eu coloquei aqui a observação para vocês que eu já expliquei, né? Então, embora exista toda essa questão da crítica, as peças passavam tranquilamente. Por quê? Porque ele tinha no fundo, elas perpetuavam os princípios cristãos, os princípios da Igreja Católica. Bom, a farsa de Inês Pereira também é uma peça muito famosa. Ela é, como o nome diz, farsa. Quando é farsa, já é um texto satírico, cômico, né? E ela é considerada a mais divertida. Se vocês pegarem, inclusive, eu estava dando uma olhada, não me lembro mais se foi hoje ou ontem, no YouTube existem várias encenações várias montagens da farsa de Inês Pereira, né? Muitos grupos assim do colégio, inclusive, trabalhos de escola. Eu até andei dando uma olhadinha para ver se dava para pegar alguns com um trechinho para a gente, mas ou eles eram muito longos ou muito curtos e todos com o português europeu, né? Foram encenados lá. Então, a farsa de Inês Pereira é a mais conhecida, né? Ela foi encenada também para o rei Dom João III. E, na verdade, o que aconteceu com essa farsa? O que rolou, né? Por que surgiu? Qual foi a importância? Gil Vicente foi acusado de plágio. As pessoas achavam que ele plagiava algumas peças, né? Ele plagiava textos desse dramaturgo espanhol, Juan de la Encina. Então, ele era acusado. E aí foi feito um desafio, a capacidade criadora dele foi posta em teste, né? Ele recebeu esse desafio de algumas pessoas ali da corte, outros escritores, enfim, e veio um mote, um ditado popular. Então, ele teria recebido esse ditado popular, e então ele teria que, para provar na vida real isso, tá? Porque ele era autor das peças, ele teria que construir uma peça, desculpem, escrever uma peça cujo o final, ou o tema, o mote, né, o fato motivador teria que ter: mais vale um asno que me leve que um cavalo que me derrube. E aí, então, ele escreve a farsa de Inês Pereira, né? E essa farsa, essa peça fala muito do desejo de ascensão da pequena burguesia, inclusive através do casamento. E ele traz os personagens mesmo da sociedade. A farsa de Inês Pereira, na verdade, aparece primeiro, então ela começa com a Inês, sendo uma moça assim da pequena burguesia, tem dinheiro, né? E ela está em casa, fazendo serviços, então a mãe dela pede para ela fazer o serviço, ela é responsável por alguns serviços domésticos, então começa com ela varrendo. Ela vai rindo a casa e se queixando muito da vida, que nossa, que ela tem que fazer isso todo dia, que a vida dela é um tédio, que bababá, que ela precisa se casar, que ela precisa achar um bom marido,
porque senão a vida dela não vai mudar, e aí ela tem a conversa com a mãe, né, a critica, e naquele tempo existiam as casamenteiras, existia essa função mesmo, né? As pessoas que arranjavam casamentos, e como existia um dote envolvido, elas ganhavam, inclusive, dinheiro fazendo esses arranjos matrimoniais. E existe o Pero Marques, que não tinha dinheiro e que é apaixonado por Inês Pereira. E ele pede a Inês em casamento, né? E ela estava quase aceitando quando essa casamenteira acha um nobre, um homem mais velho, mas que tem dinheiro. E ela declina o convite do Pero Marques para ficar com esse nobre. E ela se casa com o nobre por dinheiro e ela tem uma vida horrorosa, uma vida miserável. Ele não deixava ela sair de casa, ele fechou todas as janelas com tábua, com ripa, para que ela não saísse. Então, ela foi enclausurada. Mas isso, gente, é uma farsa. Então, é um texto que é escrito num tom leve, tá? Embora esse trecho seja bem, né? Ele não deixava ela ir à missa, ela não ganhava vestidos novos, como ela achou que fosse ganhar, ela não tinha dinheiro, ela vivia miserável, do mesmo jeito que quando ela foi casar com ele, e ainda suportava um homem que ela não gostava e que era bem mais velho que ela. Aí entra a questão do castiguinho, né? Da moralidade. E esse homem morre. E ele morre e aí aparece ela fingindo que está triste, porque ela não está triste, né? Ela está felizona. E ele morre, ela finge que está triste e vai indo. E o Pero Marques volta depois de um tempo e a pede em casamento de novo. A casamenteira fala com ela: olha, o fulano, o Pero, ainda está sozinho. E parece que ele ganhou também um dinheiro, uma herança, ele está melhor. E ela fala: não, pretensiosa, né? Não, despretensiosa, não imagina, agora eu já sou casada, ele não vai me aceitar de volta. E ela fala, não, vai sim. E aí ela se casa de novo com o Pero, que é aquele moço que ela havia recusado antes porque ele era pobre. E ele se casa com ela e ela fala, né? Esse é o mote, na verdade, ela, inclusive, tem uma cena, né? Um trecho em que ela tem que atravessar uma poça d'água, uma poça de barro, né? E para que ela não suje os pés, ele a carrega nas costas. E aí que vem a fala dela, mas vale um asno que me carregue que um cavalo que me derrube, tá? Então, e o asno aí tem a conotação do Pero, e não é a conotação no sentido de pouca inteligência, tá? O asno é uma questão do status mesmo, né? O asno e o cavalo, o burro e o cavalo. Então, o cavalo teria sido, representaria aí o nobre com quem ela se casou, que teria a força, que teria a pompa, que teria o status, mas a derrubou todos os sonhos dela, todos os objetivos dela, porque esse homem não a fez feliz, não deu dinheiro, não deu o que ela achou que fosse ter. Então, a expressão caiu do cavalo. E ele, o Pero, que sempre foi seu pretendente, que não tinha pompas, né? Que não tinha dinheiro, que não pertencia à nobreza, no fim ele acaba tendo, inclusive, alguns privilégios e ele volta e a aceita de volta, aceita se casar com ela. E aí que ela usa é que ele encaixa o mote na história, né? Ele encaixou o mote do mais vale um burro que me carregue, um asno que me carregue, que um cavalo que me derrube. Então, essas são as duas peças do Gil Vicente mais famosas, um auto e uma farsa. O Auto da Visitação também é bem famoso, ou o monólogo do vaqueiro. Tem o Velho da Horta também, tá?
mas esses dois são os mais famosos. E aí, da representação do humanismo na literatura, em Portugal nós ficamos mesmo, tá? Com Gil Vicente, ele é o maior representante, é o que vai passar o tempo, é o que vai ficar, é o que será mais conhecido, é o que terá a obra mais expressiva mesmo. Dentro da literatura, quando a gente sai, né, dessa fase do humanismo, nós vamos entrar no classicismo. Então, o próximo período literário que nós vamos ver é o classicismo, o renascimento, né, a renascença, e a obra de Camões, tá? As características da obra de Camões, certo? Então, até aqui tudo bem, gente? Vocês precisam que eu retome alguma coisa? Vocês gostariam que eu retomasse um ponto? Mas, Gê, deixa eu te falar uma coisa. No grupo, é que você não tem acesso, né? Eu coloquei você tem acesso ao grupo, mas não acho ao que foi postado antes, né? Eu postei a aula 1 no grupo, o papelzinho, o documento, e postei a aula 2, a aula 3 da semana passada. Eu coloco lá de novo para você ter esses arquivos, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu acho que a Milena já estava aí, então, Milena, você já estava, né? Você tem acesso aí ao grupo, né? Eu estava sim, Pro. Eu assisti as primeiras aulas e eu tenho acesso também. Qualquer coisa, Pro, dá para a senhora fazer um drive e aí subir os documentos que a senhora usa nas aulas para deixar lá para consulta, não sei. Até para a Magena que não pegou essas aulas. Eu posso colocar no meu Dropbox e passar o link para vocês, né? Boa ideia. Pode ser. É isso. Vou fazer. No Drive também, mas sabe que eu me confundo mais com o Drive? Vou fazer. Boa ideia. Vou deixar lá para vocês. Então, agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula. Nós vamos falar sobre... Acho que eu tenho que mudar aqui. Nós vamos agora para o 9 noites. Vocês estão vendo o 9 noites ou eu tenho que fazer outro sharing? Vocês não estão vendo, né? Não. Agora estão? Gente? Tô vendo 9 noites. Beleza, valeu, obrigada. Então, vamos lá. E eu acho que caiu mais alguém? Não, vocês estão aqui comigo. Esse 9 noites, vocês chegaram a ler, olhar alguma coisa dele? É o da lista da FUVEST? Isso. Eu ainda não li nenhum, eu acho. Faz Pois tempo que a lista da FUVEST da minha época era bem diferente, eu acho. Ela vai mudando aos poucos. De 2 em 2 anos eles mudam 2, 3 livros, eles vão mudando. Olha, gente, esse é um livro muito legal. Vou ver se eu consigo colocar lá para vocês também, para vocês lerem, mas ele precisa de uma explicação para ser lido, tá? Todos os livros da FUVEST nós vamos estudar, tá bom? Então, esse livro, na verdade, qual é o enredo dele? Ele é muito bom mesmo. O que acontece? Nós temos aqui, primeiro, uma narrativa, um gênero de uma narrativa totalmente... não é que é diferente, né? Ela é inovadora, ela não é tão comum, é o que a gente chama de... É uma narrativa que se aproxima do jornalismo. É um jornalismo ficção, tá? Então, nós temos aí uma tendência da literatura contemporânea. E o que acontece? A realidade e a ficção se misturam. E, a princípio, elas se misturam só num ponto. Qual é esse ponto? A princípio, essa mistura da realidade e da ficção se dá pelo seguinte: o autor da obra, tá? Bernardo Carvalho, estaria lendo o jornal, de verdade isso, ele estava lendo o jornal, ele leu uma notícia e nessa notícia falava-se muito rapidamente
sobre um suicídio. Um antropólogo que teria se suicidado com 28 anos na frente de 2 índios aqui no Brasil, um antropólogo americano. Isso teria acontecido lá na década de 30. Olha que louco. Então, a princípio, a realidade que vai se misturar com a ficção é que esse autor teria pego essa notícia, que é verdade, que aconteceu, e em cima disso teria criado a possível história desse antropólogo. Só que isso cresce. E conforme a gente vai lendo o livro, conforme nós vamos entrando nessa narrativa, a gente não consegue, em alguns momentos, a gente não consegue separar em que momento, se a história, um outro ponto da narrativa que tem aí, se tem a vida do autor ou não. O narrador se confunde com o autor. E dentro da própria história da ficção, que é uma busca da verdade, a verdade se perde. E essa ficção e essa realidade vão se misturando, mas de um jeito tão bom, tão mágico, que a hora que acaba, você fala, meu, não tem importância, nem isso aqui é muito bom. Porque é isso, porque o que é verdade, qual é o limite da verdade? O que define alguma coisa como verdade? Quando que as nossas memórias buscam realmente a verdade? Qual a garantia que nós temos que as nossas memórias são verdadeiras? Vamos lá. Depois, uma outra característica dessa obra é que ele é um romance metalinguístico. Acreditem em mim. O tempo que vocês estudarem para o vestibular, não sei o que vocês querem prestar, né? Mas se vocês forem entrar também numa área que tem a questão das humanidades, sabe? Tudo que tem a humanidade, a comunicação, a literatura, história, vocês vão ouvir publicidade, vocês vão ouvir o termo metalinguagem. Metalinguagem é uma definição muito sutil, muito complicada, inclusive, mas a gente vai entendendo isso conforme nós formos avançando na obra. A metalinguagem é quando um elemento explica o próprio elemento. Na verdade, definição assim, o código explicando o código em função do código. Jesus, que código? Do que nós estamos falando? Vamos lá. Pensem no dicionário. Um dicionário da língua portuguesa. Eu tenho as palavras da língua portuguesa explicando as palavras. Então, eu tenho a língua em função da própria língua. Isso é metalinguagem. Quando eu quero, por exemplo, definir a palavra fio. Fio é uma palavra e eu vou usar outras palavras para definir a palavra fio. Isso é uma metalinguagem. Quando vocês olharem, por exemplo, existem alguns quadros intitulados autorretratos. E aí aparece o pintor pintando o pintor. É uma metalinguagem. Um quadrinho, um personagem de quadrinho que fala supostamente com o seu desenhista, com o seu criador, e ele se coloca como o desenho que está explicando a história, é a metalinguagem. E que diabos, então, é um romance metalinguístico? Cara, ele vai explicando como ele foi construindo a história que ele está contando para o leitor. É a narrativa, é a construção da narrativa, ele está falando como que ele foi atrás da narrativa central que ele estaria querendo contar para o leitor. Então, é a narrativa falando da própria narrativa. Não é muito louco?
Sabe uma obra que a gente tem isso? Muito legal. Vocês já devem ter ouvido falar também. Se chama A Hora da Estrela. Uma obra da Clarice Lispector. Ela faz a mesma coisa. Tem 3 fios de narrativa ali, tá? Aqui nós temos 2. Outro ponto importante nessa obra, nós temos 2 narradores. Nós temos o jornalista, que teria sido criado pelo autor. Esse jornalista na história está atrás da verdade que teria acontecido com Bill Quinn. Ok? Só que esse jornalista, muitas vezes, se mistura a figura do jornalista, que é o narrador, se mistura com a figura do próprio autor. Então, tem momentos, em vários momentos, por que ele se mistura com a figura do próprio autor? Porque o autor, de verdade, teria ido atrás dessa história. Ele leu e foi. Então, nós não sabemos se o que esse jornalista está contando faz parte da vida do próprio autor ou se é uma criação para ele, para o narrador. Tá dando para ir, gente? E nós temos o Manuel Perna. O Manuel Perna é o outro narrador. Então, esse livro é contado em 2 fios de narrativa. E os capítulos são intercalados. Então, eu tenho um capítulo que é o do jornalista e tenho o capítulo do Manuel Perna. Em alguns trechos, gente, eu tenho mais de um capítulo de um e de outro. Não é assim tão certinho, tá? Em alguns trechos, eles se misturam. E aí, esses conceitos vão certo? Se fundir nessa história. Eu vou ler um trechinho, como começa, tá? Para vocês. Então, vou lá. Todo trecho que começar, começa pelo Manuel Perna. Por esse cara aqui. E todo trecho que ele escreve começa de um mesmo jeito, tá? Então, vamos lá. O que rolou nessa trama aqui? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Vou ler um trechinho e aí eu conto, tá? O livro começa assim, ó. O 1 começa assim. Isto é para você que vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Pergunte aos índios. Eles vão te contar. Olha só. Então, a gente já começa daqui, né? Você vai entrar, isso é para você que vier. Oi? Né? Ele fala assim, pergunte aos índios qualquer coisa, o que primeiro lhe passar pela cabeça. E amanhã, ao acordar, faça de novo a mesma pergunta. E depois de amanhã, mais uma vez. Sempre a mesma pergunta. E a cada dia receberá uma resposta diferente. A verdade está perdida entre todas as contradições e os disparates. Quando vier a pergunta do que o passado, quando vier a procura do que o passado enterrou, é preciso saber que estará às portas de uma terra em que a memória não pode ser exumada, pois o segredo, sendo o único bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam, como você e eu, à espera de um sentido, nem que seja pela suposição do mistério, para acabar morrendo de curiosidade. Ok. Então, esse é o começo. Para você, para quando você vier, e o que é muito legal, vamos a algumas características. Eu vou dar um jeito de colocar esse livro para vocês, tá? Para baixar esse. Então, primeiro, as frases do Manuel Perna são curtas. Pá, pá, pá. Aí vejam bem,
Esse Manuel Perna, o que ele está falando? O que é essa narrativa dele? Ele escreveu uma carta. Ele escreve essa carta para quando alguém vier. E aí nós começamos a pensar, caramba, e quem é que tem que vir? Tá? E aí ele começa, aí ele vai falando, né? E aí ele fala para quem vai chegar, olha, você vai entrar num mundo em que a verdade é uma suposição. Você vai entrar num mundo em que todo dia você pode ter uma verdade diferente. Você vai chegar aqui para saber dos fatos, você vai perguntar sobre os fatos, você vai perguntar para mim o que aconteceu. Você vem buscar uma verdade, mas eu vou te falar uma coisa. Essa verdade está enterrada com as memórias. E as memórias não são exumadas. Vocês lembram o que é exumado? Vocês sabem o que é exumar? Exumar um corpo é desenterrá-lo. Então, aí quando fala assim, a exumação de um corpo é alguém. Nossa, eu ia falar uma coisa idiota, eu ia falar que já está morto, tá? Que legal, ainda bem, né? Quando exumar é desenterrar um cadáver, tá? Então, existem causas de exumação. Então, ele está falando, olha, a memória não se exuma. As memórias que são enterradas ficam lá. E aí ele fala que a única verdade, né? Ele fala assim, ó, você virá escorado em fatos, que até então para você pareciam incontestáveis. Você vem para cá, você vem saber essa verdade e você vem saber a verdade de fatos. E que esses fatos para você não dá para contestar. Aí ele fala quais são os fatos. Que o antropólogo americano Bill Quinn, meu amigo, morreu na noite de 2 de agosto de 1939 aos 27 anos. Que se matou sem explicações aparentes num ato intempestivo e de uma violência assustadora. Que se maltratou a despeito da súplica de 2 índios que o acompanhavam na sua última jornada de volta para a aldeia, da aldeia para a Carolina, e que fugiram apavorados diante do horror e do sangue. Que se cortou e enforcou, e que deixou cartas impressionantes, mas que nada explicam. Então, ele está falando, ó, que você vem buscar é isso. E esse jovem teria se matado assim mesmo na vida real. Ele teria se matado enforcado, tá? Então, olha só. A partir do recorte de uma notícia de jornal, Bernardo de Carvalho, personificado no narrador de 9 Noites, que é o jornalista, inicia uma busca insana por pistas que esclareceriam um estranho suicídio etnólogo e antropólogo. Aqui é a mesma, antropólogo, a etnologia, o etnólogo aqui é um ramo da antropologia, tá? Bill Quinn com 27 anos em 1939. As circunstâncias desse suicídio, isso tudo é real, tá? É como se ele estivesse fora do juízo, enlouquecido. Quinn teria cortado-se todo e, por último, enforcara-se, sem qualquer motivo aparente. E isso aqui teria se dado, ele teria feito isso na frente de 2 índios Carro, da tribo Carro. Essa tribo existe mesmo, né? Esse fato é verdade, isso aqui aconteceu. E é a partir daqui que vai acontecer, que ele vai construir a trama. O Manuel Perna não existe, não existiu, é personagem, tá? Então, vamos lá. O que o Manuel Perna, que eu li o trecho para vocês, vai explicar, aconteceu em 1939. As cartas que o Manuel, a carta que ele escreve, né?
pro estranho foram escritas em 1945. Então, ele, em 1945, essa leitura que eu fiz seria da carta que ele teria escrito em 1945 sobre o que aconteceu em 1939. Existe uma distância de 6 anos, um intervalo de 6 anos. A notícia verdadeira, a que foi lida por Bernardo Carvalho, saiu em maio de 2001. Então, a notícia que deu origem à história que nós vamos estudar foi publicada 62 anos depois do suicídio do Bill. Perfeito? A cronologia. Tá muito confuso? Posso continuar? Vocês já dormiram? Tá tranquilo, pode continuar. Aí, então, isso aqui é importante, tá? Então, vamos lá. Mais uma coisa importante aqui dessa obra. Bora. Os detalhes. Maravilhoso. Na verdade, Carolina, quando aparece Carolina, é a cidade onde Manuel Perna vive, tá? O personagem. O Bill Quane, antes de se matar, ele, na verdade, escreve 7 cartas. E aí, o narrador encontra 4 dessas cartas. E uma delas é a do Manuel Perna. E é uma dessas cartas que o narrador, né, o jornalista, o narrador encontra, que se torna a segunda voz do romance, a segunda narrativa. As cartas do Manuel Perna sempre se iniciam por isto é para quando você vier. Tá? Quando a gente lê, na verdade, é muito interessante a postura do Manuel Perna. Ele fala muito que ele escondeu uma carta. Uma das cartas ele escondeu, né? E ele reconheceu, numa das cartas que ele escondeu, o remetente das cartas que o Bill queimou. O que é isso? Na verdade, o que teria acontecido é o seguinte, para vocês entenderem. O Bill Quane chega, ele conhece o Manuel Perna, existem umas interações entre eles, muito interessantes. Ele chega em Carolina e aí ele vai passar um tempo com os índios Carro, da tribo Carro. E numa dessas vindas, o correio chega onde eles estão, já antes dele se matar, e entrega 7 cartas. Ele recebe 7 cartas. Quem recebeu essas cartas foi Manuel Perna. Ele viu as cartas e guardou para mandar para ele. E ele percebe, e ele lê essas cartas, o Bill Quane recebe essas cartas, lê essas cartas, escreve cartas, teria escrito 7 cartas, possivelmente respondendo às cartas que ele havia recebido, e queima as que ele recebeu. Ele queimou todas. E os índios contam que após essa leitura das cartas, ele teria começado esse processo de enlouquecimento, de fúria. Ele queimou as cartas que ele recebeu, enviou, pediu para o Manuel pediu para os índios entregarem as cartas que ele respondeu, e aí ele se mata. Ele se corta na frente dos índios, parecia que ele estava fora de si, e se enforca. Ok. Quando o Manuel Perna pegou as cartas que o Bill teria escrito, ele reconhece um dos remetentes e ele tira essa carta. Por que ele tira e esconde? Porque ele fala várias vezes que era para proteger o próprio Bill e os índios. E aí, ai meu Deus, voltei. E aí,
Por quê? Porque ele acha que as autoridades vão investigar a morte, vão investigar o suicídio. E que podem fazer associação. E ele fica preocupado de que, por algum motivo, os próprios índios sejam acusados de alguma coisa. E, como eu disse para vocês, o suicídio dele teria acontecido após a leitura das cartas que ele queimou. Muito interessante isso daqui. Durante a narrativa do Manuel Pena, nós percebemos vários aforismos. Isso nós vamos estudar mais a fundo. O que são aforismos, na verdade? Aforismos são frases ditas, são pensamentos, são opiniões ditas como se fossem verdades absolutas. Então, quando ele fala assim, a confiança depende apenas de quem ouve. Olha que bonito isso. Manuel Pena, nossa, é o personagem poeta. A confiança depende de quem ouve, não de quem fala. Quem confia no que ouve é quem ouve. Isso parece uma verdade tão absoluta que isso é um aforismo. Quando ele fala assim, a memória não é exumada, isso é um aforismo. Na literatura brasileira, nós temos o rei dos aforismos, maravilhoso Guimarães Rosa. Quando, na leitura de Grande Sertão Veredas, nós temos um dos aforismos mais famosos dele, de Guimarães Rosa, que chegou a ser tema de redação de um vestibular. Sabe qual é o aforismo? Viver é perigoso. Máximo, né? Mas tem vários, né? Então, essas características são importantes para que nós entendamos essa obra. Esse é o ponto 1, tá? Segundo, essa obra se chama 9 Noites. Que foram essas 9 noites? Então, aqui tem um trechinho para vocês. É o Manuel Pena, tá? Nesse trecho, ele vai falar exatamente das noites que ele conheceu o Quen. Se faço contas, vejo apenas que foram 9 noites, mas foram como a vida toda. A primeira, na véspera de sua partida para a aldeia. Depois, mais 7, durante sua passagem por Carolina. Em maio, em junho, quando vim à minha casa em busca de abrigo. E a última, quando o acompanhei pelo primeiro trecho de sua volta à aldeia. Quando pernoitamos no mato, debaixo do céu de estrelas. A última noite foi por minha conta. Então olha só. Na verdade, tudo isso que ele vai escrever na carta, que ele vai falar, que ele vai mostrar, e antecipo para vocês que ele vai sentir pelo Quen, tudo isso aconteceu em 9 noites, tá? E aí, ele fala dessas 9 noites. Então, a primeira, né, foram 9. A primeira foi na véspera da partida dele para a aldeia. Então, é quando ele chega em Carolina e ele partiria